Graça e paz, queridos. Nesse breve vídeo, minha proposta, melhor dizendo, é de forma sucinta lembrar aquilo que nós já estudamos no Evangelho de Marcos, desde a sua introdução até o capítulo 7. Vamos lembrar que nós iniciamos o estudo no Evangelho de Marcos considerando seus aspectos técnicos, que também servem de ferramentas para entendermos melhor o conteúdo da narrativa segundo Marcos. É importante, e nós consideramos a autoridade da autoria do Evangelho. Há um consenso de que João Marcos, que é filho de Maria, primo de Barnabé e companheiro e filho na fé de Pedro, é o autor deste Evangelho que leva também o seu nome. Os destinatários e a situação envolvida no envio deste Evangelho. Marcos escreve este Evangelho pensando e buscando abençoar, edificar, fortalecer a fé da igreja romana, que estava passando por um período de opressão e perseguição por causa da fé que tinham em Cristo Jesus. Marcos tem uma característica no seu tempo. Marcos tem um tempo que é descrito pelos gramáticos gregos como tempo presente histórico. O que é isso? O tempo presente histórico é quando eles narram fatos ocorridos no passado como se estivessem acontecendo em tempo presente. Assim como há em Marcos também uma velocidade dos acontecimentos narrados e uma urgência desses acontecimentos, desses fatos narrados no texto. Chegamos no capítulo 1, e no capítulo 1, logo no versículo inicial, é exposto todo o conteúdo do Evangelho, quando diz princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, mostrando que o Evangelho de Jesus é um novo Gênesis. Jesus é um segundo Adão, é uma nova criação, uma experiência transformadora. Capítulo 1 também, a autoridade de Jesus é reconhecida pelo povo, é testificada em seu poder sobre os demônios, sobre as doenças, e os próprios demônios declaram a natureza divina de Jesus. No capítulo 2 e 3, a profundidade do poder e a soberania de Jesus vão ficando ainda mais evidentes, mais expostos, quando ele, por exemplo, perdoa os pecados de um homem, cura um outro homem na sinagoga em dia de sábado, e assim iniciando uma acirrada oposição à sua pessoa e ministério por parte dos fariseus, que fazem uma coligação política com os herodianos, planejando sua morte. Jesus também escolhe no capítulo 3 12 homens pelos quais iria realizar sua missão no mundo. Quando nós chegamos no capítulo 4, Jesus muda a dinâmica do seu ministério público, ocultando a verdade do Evangelho aos líderes religiosos, revelando apenas a seus discípulos em um aprofundamento das Escrituras por meio das parábolas do Reino de Deus. O final do capítulo 4, unido ao capítulo 5, os discípulos são expostos ao poder de Jesus sobre o vento, sobre o mar, onde é revelada ou evidenciado o seu poder, a sua natureza divina como Deus Criador. Ainda a sua soberania sobre um território não judeu, onde Jesus liberta um homem dominado por uma legião de demônios. E ali também, naquele capítulo 4 e 5, expõe a falência do sistema econômico,
da ciência médica e da religião como insuficientes para produzir vida e esperança. No capítulo 6, é exposta a cegueira espiritual dos nazarenos diante do Nazareno, Jesus. Ainda no capítulo 6, é exposta a identificação plena de João Batista com Jesus em sua morte, em sua vida e em sua morte, e assim também preparando os discípulos para, em Jesus, terem razão tanto para viver como para morrer. No deserto, Jesus apresenta provas incontestáveis a seus discípulos de que ele é Deus, que ele é o mesmo Deus que esteve com o povo lá no Egito, libertando-os. Ao andar por sobre as águas, ele mostra que é o mesmo Deus que abriu o mar vermelho e que, ao multiplicar os pães e os peixes, ele mostra que é o mesmo Deus que proveu sustento no deserto ao povo. Mas os discípulos ainda estavam com seus corações endurecidos, por isso não entenderam a sua autorrevelação. No capítulo 7 é estabelecido um marco no ministério público de Jesus, porque ele deixa o ministério na Galileia e vai realizar o ministério nas regiões gentílicas. E neste capítulo, mais uma vez os fariseus voltam a interferir, se intrometer no ministério de Jesus. Mas Jesus, de forma ainda mais incisiva, expõe a corrupção do coração humano evidente nos fariseus e mestres da lei, deixando a Galileia, estando em territórios gentílicos, ele expõe o que de fato é pureza e o que é de fato impureza. Nos territórios estrangeiros, os impuros são purificados, enquanto os que se chamavam e se achavam puros continuaram imundos, impuros, por não reconhecerem Jesus como Messias e Senhor. Bom, esse primeiro bloco de estudos está resumido nesses poucos minutos, só para ajudar os irmãos a relembrarem, ó Deus, e manterem viva na memória aquilo que nós já vimos, tá bom? Deus abençoe, forte abraço.